Isso é um banda raiz, Mizifi? Fala família, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Umbanda Raiz, o seu podcast preferido acerca de espiritualidade, Umbanda, enfim, desenvolvimento espiritual, para que você saia desse episódio tão bem quanto eu saio dos episódios aqui. E hoje estamos com o meu amigo Rafa Mendes. Fala, Brenão. Fala, Tio Gu. Bora aí para mais um bate-bola aí, perguntas e respostas dos ouvintes. É isso, episódio super especial. E nosso mestre, Tigu. Alô, saravá fraternal a todos. Vamos lá, agora estamos encostando na parede aqui, vamos fazer um ping-pong, um bate-volta rápido aqui para poder tentar responder as dúvidas que surgem, né? Eu dei uma olhada mais ou menos nas perguntas, são perguntas muito boas, são perguntas que eu também faria caso eu estivesse adentrando aí nesses meandros da sagrada religião de Umbanda, da Umbanda esotérica que nós praticamos e da Senhora dos Véus, e também conhecida como a Senhora dos Véus e a Senhora Velada. Por que a senhora, né, e não senhor, né? O pessoal que gosta aí dessa questão de gênero, né? Por que a Umbanda tem essa chamada feminina, né? Essa chamada passiva? E é uma coisa que a gente pode até fazer um podcast futuro tentando explicar um pouquinho dessa pegada aí que eu acho que é muito boa. Mas vamos lá. Vamos às perguntas dos nossos queridos ouvintes. E lembrando, se você quiser mandar a sua pergunta, seu questionamento pro Tio Gu, é só entrar aí no Instagram, Templo Solar Tues, Tues, e mandar pra gente suas questões. Vamos lá. Exato, todas essas perguntas aqui foram nos momentos aí onde nós abrimos as caixinhas de perguntas, lá a nossa equipe abre as caixinhas de perguntas para que você, querido ouvinte, consiga se comunicar, tirar suas dúvidas sobre Umbanda. Então, assim, não precisa ter medo, não precisa se segurar para fazer as perguntas. Aqui só teve pergunta ótima e a gente vai começar com esse ping-pong aqui. Perguntas mais rápidas de responder, a gente vai responder agora no tete-a-tete, na hora. E perguntas mais profundas que dão um episódio, saiba que realmente virarão um episódio que já está tudo anotado. Beleza? Vamos lá para a primeira pergunta, a nossa seguidora Poliana, @polipolen. Gostaria de saber mais sobre o conceito de tarô. Será que dá um episódio isso, Tigo? Legal. As pessoas são muito atraídas para essa questão de oráculo, né? O oráculo, ele tem essa chamada, essa pegada boa de o que vai ser do meu futuro, o que foi do meu passado, etc. E existem vários oráculos. E oráculos fantásticos, né? Que nos ajudam a decifrar um pouquinho dessa nossa agonia de tempo espacial, que as pessoas às vezes não aguentam viver no tempo presente. Uns adoram viver no tempo passado. Outros adoram viver no tempo presente e muitos morrem de ansiedade pelo tempo futuro. Eu penso que é o seguinte, o tempo é aqui agora. E a frase que eu ouço muito do pai velho que me assiste é: esquece o passado, vive o presente e nele construa o futuro que você quer construir. E uma das formas de construir o futuro é através da premeditação, né? Você, de forma antecipada, meditar no que você quer e aonde você quer chegar. Sonhos acontecem. Então o tarô, ele é um oráculo que foi criado na Idade Média, onde nós temos 78 cartas do tarô, sendo que 22 cartas são os arcanos maiores e 56 são os arcanos menores. Esse 22, eu gosto de usar ele como 21 e deixar a carta 22, que é a carta do louco, como um coringa, como uma transição para informações que eu preciso quando eu opero basicamente no tarô nos arcanos maiores. Basicamente, o tarô trabalha com os quatro elementos: água, terra, fogo e ar. Os naipes têm essa confluência com terra, fogo e ar. E nós sabemos que planetas também têm essa conexão. Tipo, o elemento terra está ligado a Saturno, o elemento fogo está ligado a Júpiter, o elemento água está ligado a Marte e o elemento ar está ligado a Vênus. Então, tem um pouco de astrologia no tarô. E eu gosto muito de astrologia, principalmente astrologia védica. Eu acho fantástica a astrologia védica. Ela tem uma pegada assim, muito impressionante,
porque também foi testado e é retestado várias vezes. Então, quando eu falo de tarô, é o seguinte: o tarô é um oráculo. Agora, quem opera o tarô tem que ter responsabilidade. Quem opera qualquer oráculo tem que ter responsabilidade. Nas formações de Umbanda, na formação sacerdotal, quando você entra na questão de oráculo, você é avisado que você vai entrar no campo de vida das pessoas, você vai entrar na reencarnação de uma pessoa. E você tem que ter responsabilidade com relação àquilo. Às vezes, naquele momento, a pessoa está passando por um processo de um assédio espiritual, de um karma de vidas, um dharma, né, de vidas passadas, manifesto aqui através da lei de justiça material, ou do karma coletivo que todos nós passamos, né, que é a questão da justiça espiritual. E tipo, você entra lá no tarô, o tarô te mostra que você deve fazer algum corte, você deve fazer uma contramagia para ajudar a pessoa, a responsabilidade é só sua. Porque você entrou no campo daquele irmão e você vai ter que resolver. Por quê? Você está mexendo com forças da natureza que são muito poderosas e muito importantes. Então, o joguinho alheio de brincadeira de tarô é uma coisa. Agora, quem exerce profissionalmente a profissão tem que se cuidar. Porque toda vez que você entra numa lagoa e ela está muito suja, você vai sair com sujeira. E como é que você vai fazer para sair dessa questão? Como é que eu preparo? Quais são os banhos que você tem que tomar? Para você ter uma noção, eu uso o jogo de búzios para o meu uso pessoal. Me foi ensinado a usar búzios para o meu uso pessoal. Quem me passou disse assim, ó, quando você estiver na encruzilhada, que você não conseguir sair, ou tiver com dificuldade de sair, tiver sem respostas, ou estiver sem conexão com o astral, use os búzios, que eles vão responder. Mas tem uma sequência de coisas que você tem que fazer para jogar o búzio. Tipo uma abstinência muito grande de sexo, carne. Você tem que estar bem limpinho para você acessar esses campos de energia. E para acessar esses campos, se der lá um corte, uma magia negra, etc., você tem que desmanchar, você vai ter que desmanchar, porque você acionou a força, e ela está com você e ela quer resposta. É a mesma coisa, ó, a natureza está quietinha lá, eu vou lá e taco fogo nela, aquilo tem uma repercussão muito grande para a minha responsabilidade social, para a minha responsabilidade espiritual e etc. Então eu sempre alerto, o oráculo não é para todo mundo, o oráculo é para algumas pessoas. Agora, se você tem o celular tarô para você brincar com você, fazer seus testes, usar, não tem problema nenhum. O negócio é quando fica profissional, que você vai usar de oráculo para entrar no dharma dos outros. Vamos supor que chega uma pessoa lá que está sofrendo uma perseguição espiritual ou material, alguém, o marido, que não aceita uma separação, e ali em cima tem uma cancha de espíritos desarmônicos envolvidos em cima. Se você eu abrir a carta aqui agora e colocar o louco como Coringa, ou o guardião, ou o Exu, que vai me dar a resposta, ou que vai buscar, né, o Eunuco Barijó, se ele me pedir um corte, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer, porque ele estava quieto na dele lá e eu fui abrir. E o bom do Coringa, para quem joga com carta normal, joga o tarô com carta normal, eu jogo com carta normal, com carta de naipe mesmo. Não jogo tarô de Marcélia, nem outros egípcios, nem nada. Abro o baralho normal e consigo jogar. O Coringa, ele faz o papel do Exu, ele que abre o jogo ou não. Se você puxa lá e já sai de cara, o louco, você pode fechar o seu jogo e ir embora, porque vai te pedir alguma coisa. Ele não vai entrar no jogo de graça. Então, assim, daria para você explicar, para você ensinar um tarô para uma pessoa, um oráculo desse, demora um século. Então, estou respondendo aqui em poucos minutos a responsabilidade do tarô. Fechou? Boa demais. Você já até respondeu a pergunta também do nosso seguidor João Pedro, @JoãoP_CF. Ele perguntou qual o posicionamento de vocês sobre o jogo de búzios, que seria praticamente o mesmo do tarô, né? Ter aquela responsabilidade, ter... Para dar uma completada assim, o jogo de búzios, ele modula numa frequência um pouco mais diferente, porque ele trabalha muito com o ectoplasma do médium. E detalhe, o jogo de búzios a grosso modo, é uma resposta matemática. Você numera os orixás, dá um número para cada orixá, e na hora que você vai para o tabuleiro, você tem que fazer ali contas rápidas com a numeração que vai sendo jogada, aberta, fechada, com a orixá que está respondendo. E você tem que saber muito a parte conceitual de orixá. E não pode ser uma parte conceitual só histórica. Tem que ser emocional, tem que ser física, tem que ser de magia. Você tem que conhecer o orixá a fundo. Não tem adianta que ter uma intimidade, né? Não adianta você... o Oxalá está mandando o jogo, tá? Mas quais são as características de Oxalá? Oxalá está ligado ao planeta Sol. Sol está ligado a fogo.
Fogo está ligado à limpeza, descarga, mutação, transformação, etc. E Oxalá o dia da semana dele é no domingo. Então domingo tem confluências boas para você. E na contraparte está respondendo aqui um Xangô. Xangô é justiça espiritual. Você está sob alguma pressão, algum ataque, alguma coisa? Então o Búzios, ele é bem matemático, mas você tem que ter uma carga conceitual muito grande. Não adianta você partir para um jogo de Búzios sem conhecer as forças que estão ali. Porque senão vai ficar tudo pela metade, vai ficar aquela interpretação tipo assim, meio de adivinhação. E Búzios, quando bate, você sabe bem a frequência do orixá, sabe o signo da pessoa, teve uma conversa com ele antes, etc., dá para explorar muita coisa, do presente, do passado e do futuro. Só que eu também não jogo Búzios para ninguém. Eu jogo Búzios para mim. Eu, através do terreiro e da espiritualidade, que eu chamo lá o terreiro de pronto-socorro, é que eu faço socorro do passado, do presente e do futuro. Eu não uso essas ferramentas que são, na minha concepção, os oráculos são para os grandes sacerdotes, para os grandes médios, cuidarem da própria vida, e eu não gosto muito dessa frequência de usar o tarô da forma alegórica, né? Tipo o Ouija, né? O Ouija, aquele tabuleiro. Eu não gosto muito de entrar nessas questões de oráculo por brincadeira, o negócio é mais sério, o negócio é mais embaixo. Respondi? Respondeu demais. Muito bom. Obrigado aí, João, Pedro e Poliana, por haverem feito essas perguntas. A gente tem uma pergunta aqui também, a última para finalizar esse episódio, da @psicacau, Claudiane Werneck. Quais os aspectos que devemos considerar para decidir se queremos entrar na religião ou não? Essa é uma pergunta boa. Na realidade, cara, nós é que nos convidamos para tudo, tá? Você que se convida para as coisas. Não adianta eu passar na sua casa 7 horas da noite e falar assim, Breno, vamos pro terreiro? Vamos lá fazer um axé, vão lá buscar forças espirituais que vão te ajudar, etc. Esse negócio de estar em terreiro, de estar cuidando da sua espiritualidade, é uma chamada sua. Você é que abre as portas para isso. E a melhor forma de você cuidar disso, eu acho que é fazendo algumas perguntas, e uma das mais claras que a entidade Caboclo nos passou é essa. Tudo e todos que te convidarem para alguma coisa, sempre faça aquela pergunta, isso está contribuindo para o meu crescimento espiritual? Tal ato que eu estou fazendo agora vai contribuir para eu poder melhorar espiritualmente? Porque se essa resposta for sim, vai tranquilo. Agora, se tiver dúvida e for não, espera o seu tempo, espera a sua hora. Isso para tudo, tá? Até para as baladas, para as chamadas aí de substância, etc., você tem que perguntar, isso vai me fazer crescer de alguma forma? Isso vai contribuir para a minha espiritualidade? Isso vai me deixar uma pessoa melhor? Se a resposta for não, irmão, põe a sacola debaixo do cobertor, cobre a cabeça, e põe a musiquinha de chuva e vai dormir. Não fica caçando confusão não, que o preço é muito caro. Então essa é a questão, você vai chegar nessa peneira quando você começa a fazer autoconhecimento, que eu falo que é a chave nossa, que é o que nós estamos fazendo aqui o tempo todo. Esse podcast inteiro, né? Nós estamos buscando autoconhecimento. E se você utiliza a ferramenta para o seu autoconhecimento, colocando uma chamada espiritual em tudo, espiritual que eu falo de forma genérica, não de forma fechada, curtinha e restrita, não. Espiritual, assim, de forma bem ampla, para que ela possa ter uma conotação não simbólica, mas real na sua vida. Porque a pessoa espiritualizada, ele sempre irá fazer o melhor possível. O espiritualizado vai fazer o melhor possível. O desarmonizado, não. Ele pode até buscar o espiritual, mas ele ainda vai tropeçar, ele ainda vai cair, ele vai debater até que essa espiritualidade, dê um clique e chegue na vida dela. Aconteceu isso comigo. Você acha que eu nasci espiritualizado, que eu nasci sacerdote, etc? Não. Nasci igual todo mundo. Enganado, me contaram uma mentira, que o mundo era feito para algumas pessoas, não para outras, e eu fui acreditando até que um dia que eu rebelei com tudo isso, falei, quer saber uma coisa? Eu vou priorizar a minha espiritualidade. E foi a melhor coisa que eu fiz, foi a chave de mudança. Porque a minha espiritualidade serve para muita gente. Isso é legal. E quando eu saio de casa e vou praticar a minha espiritualidade, eu pergunto, é isso que eu estou fazendo? Vai me trazer grandeza espiritual? Vai me ajudar? E realmente trouxe muita grandeza espiritual e acredito que vai trazer muito ainda. Que assim seja, que assim seja.
E é isso. Obrigado, Claudilane, por ter feito essa pergunta aí ótima. E, ó, pessoal, nós temos mais diversas perguntas aqui, tá? Vamos deixar elas para o próximo episódio. Mas obrigado, Tiago. Obrigado por ter respondido aí pra galera. E para você que quer fazer essas perguntas, reafirmo. @Templo Solar Tu És no Instagram. A todo momento nós estamos abrindo aí caixinhas de perguntas para você. Fechou? No mais, um abraço e até o próximo episódio. Valeu! Isso é um banda raiz, Mizifi.